Olá, hoje é dia 13 de dezembro de 2012 e você está ouvindo a 48ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui de Belo Horizonte eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo eu sou o Felipe Menhen. E aí, Caio, beleza? Quanto tempo, cara? Pois é, cara, tivemos aí 15 dias de pausa, né? É a eterna readequação de agendas que foi o lema do nosso podcast esse ano, né? É, cara, se o mundo não acabar, a gente pode pensar que em 2013 a gente vai tentar ser mais regular. Mas e aí, cabeça? Edição 50. Exatamente, não, a edição 50 tomara que a gente feche antes do Réveillon, né, cara? Vamos ver. Vamos torcer. Vamos torcer. Mas e aí, cabeça, hoje temos convidados, hein, cara? Hoje temos convidados, mas antes a gente podia falar dos que comentaram no último episódio, né, Caio? Porque foi um ponto fora da curva aí no nosso querido Hangout, aproveitando o 47 a gente fez no feriado. Qual feriado foi aquele? Foi o feriado... Foi o dia do zumbi, não é? O que é? Isso. É isso aí. E aí a gente agradece aos comentários do Alexandre Stanislau, tá bem sumido, Didi Ramone, Everaldo Vilela, Ricardo Bizafra e provavelmente o Derp Account. Uhum. Exatamente, o Bruno Milagres, que comentaram no Hangout. No site, quem deixou a contribuição foi a Clarice, um comentário bem bacana, inclusive, o Narcero Filho e o Júlio César. É isso aí. E a gente gosta e pede para que você faça o mesmo neste episódio. Deixe seu comentário assim que você ouvir, na verdade, esse pedaço de áudio. Exatamente. Você pode comentar pelo nosso Google+, que é google.com/mais ainda sem nome, ou pelo nosso facebook.com/asnome, ou ainda pelo nosso site, se você é antiquado e ainda acessa sites, aindasemno.me, vai estar lá a entrada para este episódio, você pode deixar os seus comentários lá. Ou se você quiser mandar uma tweetada, pode conversar direto com o Cabeça, o @FelipeCabeça, né? Isso. E se você quiser conversar comigo, o melhor lugar é o Google+, gplus.to/CaioCGO. E aí a gente vai se falando, né? Caio é o evangelista do Google+, né, Caio? Ah, cara, eu acho muito mais interessante, menos ruído, menos foto de criança e menos, enfim, chatices e dizeres de autoajuda. Então, mas as montagens estão lá também, cara. Não se engane. Tem, só que como é um negócio, não é assíncrono, né? Não é necessariamente rede, é mais legal, porque aí é só você não seguir essas pessoas. Então é bacana. Você pode continuar sendo amigo das pessoas sem segui-las. E isso é bacana. Isso aí. Mas é isso aí. Vamos lá, cara. Hoje, como eu falei, eu estava atravessando aí o nosso ritmo. Nós temos um convidado e, poxa, como sempre, gente de peso aí, né? Exatamente. Estamos hoje para falar de duas pautinhas bem interessantes. O Zé Antônio Lima, que é editor assistente da Carta Capital. E aí, Zé, beleza? Beleza, tudo bem, Caio e Felipe, muito obrigado pelo convite. Bacana, cara, valeu, agradecemos você ter aceitado participar e espero que seja muito bacana, cara. Legal, também espero, eu que agradeço. Tranquilo, hoje nós temos dois assuntos bem interessantes e bem, na pinta para quem quer discutir comunicação, tanto de um ponto de vista jornalístico, mercadológico, quanto do ponto de vista jornalístico, político, conjecturas internacionais. A gente vai falar do The Daily e a gente vai falar do Twitter da representação de Israel. São duas coisas bem, a princípio, antagônicas, mas que tem o elo aí da comunicação online. Cara, você tem iPad e assina o The Daily, Zé Antônio? Não, eu não tenho iPad, eu ainda não quis comprar por dois motivos, o preço e para não ficar ainda mais viciado em tecnologia. Então, com o meu celular, que não é uma maravilha, e o notebook, eu já estou, por enquanto, bem satisfeito. Cabeça, você assina o The Daily? Não, eu não assino o The Daily, Caio, mas eu também não tenho um iPad ainda. Ao contrário do Zé, eu tô, assim,
quase com uma necessidade de ter um. Aham. Mas enfim, às vezes eu sinto falta, embora eu tenha um outro tablet que cumpre bem uma parte da função. Isso é interessante. Eu tenho um iPad, mas não assino o The Daily. E, enfim, muito mais por uma questão de alinhamento filosófico, ideológico e ausência de aderência, né, ideológica com a linha editorial do The Daily. Mas o fato é que o The Daily, que é um diário feito inicialmente para o iPad, mas que você também pode acessar pelo seu celular Android ou por outros dispositivos iOS, e alguma coisa pela web, ele chegou aí há um tempo botando banca de que ia revolucionar todas as coisas que você conhece de jornalismo digital, e está acabando depois de amanhã, né? Depois de amanhã ele já is no more. O The Daily é do conglomerado do Rupert Murdoch, que é o dono da Fox e etc., que é o News Corp, e foi investido uma boa quantidade de dinheiro para fazer o The Daily funcionar, mas, de acordo com os links que você tem aí nas notas desse episódio, eles estavam gastando em média $500 mil para por semana, né? Por semana para fazer o The Daily. Então é um negócio complicado, né, cara? Zé Antônio, o que você acha disso? O ocaso do The Daily, que nasceu digital, diferentemente, por exemplo, dessas publicações que estão parando de ser impressas e passando a ser apenas digitais. Isso mostra que esse formato de digital não funciona? O que isso evidencia para você, cara? Eu acho que o principal obstáculo do The Daily foi se firmar num ambiente que ainda está começando com uma marca completamente nova. Eu acho que hoje no jornalismo o principal que cada veículo tem a oferecer é a sua marca, né? A sua marca é a credibilidade. Então a pessoa vai atrás da Folha, da Carta Capital, da Veja ou de qualquer outro veículo acreditando, pelo menos mais ou menos, no que aquele veículo costuma publicar normalmente. E eu acho que no caso do The Daily essa foi a dificuldade. Por mais competentes que fossem os jornalistas, eu confesso que não acompanhei quase nada do conteúdo, fica muito difícil você se estabelecer num ambiente que as pessoas ainda estão começando primeiro no equipamento, né? As pessoas ainda estão começando a ter o equipamento e aí elas costumam buscar o que elas já conhecem, não um jornal novo. Uhum. Pois é complicado esse negócio de você que trabalha com informação aparecer num ambiente em que tem uma quantidade de concorrentes muito maior do que o que você encontra na banca, né? Justamente porque o custo de produção para você chegar até a banca inibe um monte de gente de publicar, né? Exatamente. O que eu vejo assim, a Folha publicou uma entrevista do Nelson de Sá com a Amy Mitchell, daquele projeto Excelência em Jornalismo do Instituto Pew, que foi bastante esclarecedora. Ela comentava ali sobre a questão do financiamento do jornalismo. Acho que esse hoje é o principal obstáculo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então eles tinham um levantamento lá mostrando que de cada $10 que saía da publicidade para o jornalismo impresso, só um voltava para o jornalismo online. Ou seja, esses outros $9 estão indo para qualquer outro lugar, para publicidade em outros lugares, no metrô ou em qualquer outra mídia. Então eu acho que essa dificuldade de se financiar, de financiar no online, né, e também no iPad, que é um negócio ainda mais diferente para a maioria das pessoas, juntando com o fato do The Daily ser uma marca nova, eu acho que foi a receita do fracasso. E tem uma coisa também, né, cara, que apesar de ser uma grande corporação, investiu muito, mas muito mesmo, para um negócio
até então incerto, né? Não quer dizer que o fechamento do The Daily mostre que é inviável você ter uma publicação apenas digital. Mas se você vai fazer uma publicação apenas digital, não sei se é necessário você investir tudo aquilo que foi investido, né? Sim, Exatamente. E o caso do The Daily, eu acho que ele, além de ser apenas digital, é apenas no iPad, né? Que o universo de usuários é infinitamente menor do que o do online. Então, hoje nos Estados Unidos, a gente tem alguns veículos que funcionam ali só no online, tipo aquela revista Mother Jones, que denunciou aquele vídeo dos 47% do Mitt Romney. Uhum. Ela é 100% online, ela consegue se financiar ali, ela tem um público bem específico, que é o democrata bem de esquerda, para os padrões dos Estados Unidos, né? E é ali que ela consegue se manter. Mas é só na internet. A questão de ser apenas no iPad, eu acho que esse foi eu acho que os investidores por trás, acho que o erro foi acreditar que o iPad seria mais do que ele é hoje nesse ponto. Talvez daqui a 5 anos o The Daily volte e seja um sucesso, mas não é uma história que o Steve Jobs convenceu o Rupert Murdoch, né, pessoalmente, a investir no formato. Ah, é verdade. Na época se falou, né, sobre isso. Então, assim, quando o pai do negócio fala com você, é óbvio que você deposita um voto de confiança, né? É verdade, é verdade. Isso... Bom, é aquela coisa, talvez a gente esteja analisando isso daí como um grande baque para o jornalismo, para a sociedade digital, e para o Rupert Murdoch seja apenas um dos 1000 investimentos que ele fez que não deu certo e outros vão dar, né? Provavelmente. Né? Provavelmente. Não, eu ia dizer, provavelmente do ponto de vista dele, esse é o problema. Os jornalistas que foram demitidos, para ele, provavelmente isso não importa em nada. Eu tenho certeza que dada a questão lá do escândalo daquele jornal inglês dele, que ele teve que fechar e tudo mais, demitir jornalista, pessoal, fazer corte não é o problema com ele, né? Verdade. Mas uma coisa que é demonstrada aqui, pelo menos o que eu acho, que o Jeff Jarvis, num desses links aqui no Guardian, ele fala duas coisas. Ele fala de ser preso num paywall. Não que isso seja um problema, eu não vejo isso como um problema, né, de você cobrar pelo conteúdo e etc. Eu não vejo isso como um problema, mas é que desde o início o cara não conseguia ver nada sem pagar. E outra, foram investidos 30 milhões de dólares no desenvolvimento. Puxa vida, né? Você vai investir 30 milhões de dólares no desenvolvimento de um veículo desse, e aí a estimativa para que ele funcionasse a contento, ele teria que ter 1 milhão de assinaturas. E ele não conseguiu 1 milhão de assinaturas, ele conseguiu pouco mais de 100 mil assinaturas. Então, poxa vida, né? Assim, e aí você olha por outro lado, eu sei que não necessariamente, aí isolando completamente, né, Antônio, coisa de alinhamento editorial e etc. E também o formato da publicação. Mas você vê o Huffington Post, ele não precisou de um investimento de 30 milhões de dólares para começar. Né? Mas ele foi vendido por mais do que isso, lá para a American Online. Exatamente. Acho que um outro ponto aí a se considerar, juntando com isso que o Jeff Jarvis falou, da questão de o leitor não ter nenhum tipo de experiência com o The Daily antes de assinar, que realmente eu não tinha pensado nisso, realmente é uma questão absurda, né? Hoje todos os jornais têm paywall, Folha, Financial Times, New York Times, o Haaretz, Israel, todos têm um limite ali que você consegue ver antes de assinar. E juntando com isso, os outros veículos eles foram muito, muito rápidos em se adequar ao iPad, né? Tanto revistas quanto jornais, mesmo sites, foram muito rápidos em se adequar ao iPad. Então, acho que aquela imagem de que o The Daily seria uma coisa exclusiva também para o meio em que ele estava inserido não vingou, né? Pois é você esperar muito da sua marca, né? E é engraçado, a gente tem que repensar como que as marcas funcionam nesse contexto online, porque você não pode repousar na
cama que você fez com o seu nome, quando você vai para online, fala assim, é um produto News Corp, então você pode assinar às cegas que vai ser bom. Não pode ser assim. Você tem que pelo menos mostrar alguma coisa antes. O cara tem que ter um test drive, né? Alguma coisa nesse Exatamente, exatamente. Assim, pelas pessoas que trabalhavam lá, alguns que eu conhecia de nome, tinha muita gente competente. Então foi muito trabalho bem feito que ficou isolado ali dentro do iPad. E pessoas como eu, por exemplo, não tiveram acesso nenhum. Então imagina um furo jornalístico que está ali só no iPad, como é que isso aí chega para o público geral? Fica muito difícil, né? Deixa de ser furo, né? Pois é, porque sem publicidade, como que você... É fundamental, né, no jornalismo digital, você mostrar aquilo que você faz. Por isso que as redes sociais têm tanto apelo para os jornalistas e para os veículos. É muito difícil, sem divulgação, você mostrar o seu trabalho. Uma outra coisa que eu acho, assim, primeiro, se apoiar na fama ou no nome do News Corp é uma coisa controversa, porque o próprio Rupert Murdoch não é um cara dos mais queridos do planeta, né? Então aí você já fica um pouco com o pé atrás. Outra coisa que eu acho, assim, eu vejo não um público igual a gente, assim, que transita bem entre smartphone, tablet, papel e tela normal do computador. Mas não só é um jornal novo, em uma experiência totalmente nova, né? E isso pode afastar algumas pessoas. O comportamento que a pessoa tem no telefone e ela vai ter no tablet, para ela consumir notícia ali, ainda é um negócio que para a maioria das pessoas pode ser estranho ou pouco familiar, sabe? E eu acho que isso pode contar no final das contas. Verdade. E tem uma coisa também que eu acho que vai além de questão social e comportamental, de hábitos de leitura e adaptação com o meio, que é o do tamanho do investimento. É lógico que se você quer muito dinheiro, você tem que investir muito dinheiro, mas isso tem um limite, né? Você tem que enxergar a capacidade do retorno. Você vai investir 30 milhões de dólares e espera ter um retorno em menos de um ano com um produto digital? Não é assim que funciona. É lógico também que você não poderia fazer o The Daily no Blogspot. Não é isso que eu estou falando, né? Mas você pensar que, poxa vida, vamos começar, por mais que a gente seja News Corp, vamos começar fazendo uma coisa mais pé no chão, né, e não esperar um retorno tão grande em tão pouco tempo. Né? Poxa, quanto tempo que as publicações tradicionais demoram para ter 1 milhão de assinantes? É um tempo absurdo. Né? E não sei se tem, Zé Antônio, publicação brasileira desse tipo com 1 milhão de assinantes? Eu acho que não, porque aqui, que eu saiba, a maior circulação é da Veja, com cerca de 1 milhão. Pois é, contando banca mais assinante, né? Exatamente. E aí os números da carta eu não sei, mas as outras revistas não chegam, acho que nem na metade disso. Pois é. Certeza, mas que também a gente está falando de um público brasileiro que é bem diferente do americano, né? Mas para contrabalancear a gente tem menos concorrência no Brasil. Né? Exatamente. Mas o jornalismo não é tão consumido quanto a gente gostaria que fosse, né? Isso parece meio fato. Mas nem o jornal de 25 centavos ele tem uma tiragem desse tamanho, né? Acho que não. Pois é. Eu não sei qual o destaque, por exemplo, que é o jornal que circula, começou aqui em São Paulo, hoje já está em várias capitais. Não tenho ideia de qual que é a circulação dele, mas eu acho que mesmo contando o Brasil inteiro com suas edições diferentes, acho que não chega a 1 milhão. Mas eu estava falando o seguinte, essa questão de comportamento, eu acho que é importante, porque a gente não sabe nem, às vezes, assim, o jeito que você consome notícia num tablet, eu vejo muita gente que não usa os aplicativos das publicações, vão no site, né? Ou então junta tudo em um feed e usa, sei lá, o Flipboard para consumir notícia, entendeu? Sim. Às vezes até o próprio formato não era... Eu tô aqui conjecturando em cima de
Senão ficou ontem o jogo de São Paulo com o Tigre, que o Tigre voltou para o segundo tempo e aí ficou um festival de chutes. Uhum. Não é isso que a gente está fazendo aqui. Por que o time não tinha voltado para o segundo tempo? Mas eu acho que, óbvio, tem o investimento. O jornal não é franquia do McDonald's, que você vai se pagar em 6 meses e depois disso é só alegria. Uhum. E lógico, o formato para esse consumo de notícia, ele podia ser estranho, entendeu? E não ser o estabelecido dentro dentro de um ambiente de um tablet, por exemplo. E também tem uma coisa, aí além da coisa do investimento, da espera de retorno, é o formato inicial, né? No começo o The Daily ele não tinha conversa, você não podia, por exemplo, repassar um link, não tinha um link para você recomendar para um amigo, né? Porque como é que a pessoa fica sabendo que existe uma publicação bacana que ela pode vir a assinar? Alguém pode compartilhar lá no Cara Livro, ou no Twitter, ou em qualquer outra ferramenta dessas, um link para uma matéria e o cara fala, poxa, que legal essa revista, não conhecia, deixa eu ler mais. E aí você lê mais, o que não era possível, e depois você assina. Então isso tudo atravancou o progresso do The Daily, né? Exatamente, eu acho que essa é a única forma que os veículos têm hoje de se manter ali no online. Eu sou um defensor ferrenho de que o conteúdo bom é o que vai fazer o jornalismo e os jornais se sustentarem a longo prazo. Só que, ao mesmo tempo, se isso é prioridade, você precisa conseguir transmitir esse conteúdo. E como você está dizendo aí, esse foi um dos problemas do The Daily. Que é o ponto que a gente estava falando antes. Pode ser o conteúdo mais espetacular do mundo. Se você não consegue transferir, como que fica, né? Você está perdendo aquele seu produto, na verdade. Isso tem muito a ver. Semana passada teve o Media On, lá no Itaú Cultural, que é o Seminário Internacional de Jornalismo Online, que eles, enfim, que é feito. E o tema era... Um dos temas era o mobile, qual é o futuro da notícia. E aí tava o Pedro Doria do Globo e o Terence Reis da Ponto Mob. Então, assim, tava um cara que fornece conteúdo e um que trabalha plataformas para isso, né? Uhum. E uma coisa que o Pedro Doria falou que eu achei muito legal é o seguinte, que a qualidade do jornalismo, ela ainda é a principal ferramenta para você conseguir oferecer alguma coisa, entendeu? Se o jornalismo for ruim, você não vai conseguir nada. Então, assim, pode ser a mídia que for, mas a qualidade da informação, ela tem que ser levada em conta e ela é um fator muito, muito pesado nessa equação. Exatamente. Eu acho que aqui no Brasil já tem um problema particular. Como sempre, né, o Brasil tem um problema que é só dele. Então, que eu acho que é essa questão. O jornalismo de qualidade, como estava dizendo o Pedro Doria e a gente estava dizendo aqui antes, ele disputa não só publicidade, como os cliques, que é a forma de monetizar que usa-se hoje, com o conteúdo mais precário possível, que é aquela coisa são flagras montados, mulher, notícias de celebridades, inclusive não notícias, como aquelas de animais, um animal que fez não sei o que, bichos fofinhos, mundo bizarro. Uhum. E o que eu estava dizendo, a questão do Brasil são os portais, né? Hoje uma boa parte da publicidade vai para os portais. E aqui sem citar nomes, mas acho que todos os portais usam essa questão é um conteúdo que eu diria que é meio precarizado. Então não se aquilo fosse um jornal publicado, a maioria daquelas chamadas que estão ali na home do portal não estariam ali. Só que os portais no Brasil são conta-cliques. E a publicidade também é conta-clique. Então a publicidade está indo para esse conteúdo precário e o conteúdo bem feito, caro para ser feito, que é a reportagem, está ficando em segundo plano. Então a gente está indo para um caminho ainda mais problemático, eu acho. É uma pena que num espaço em que é tão barato você distribuir a informação, fica desencorajador você produzir informação de qualidade, né? Porque é muito mais fácil você fazer
Ctrl-C, Ctrl-V de uma galeria, sei lá, do Entertainment Weekly lá, ou alguma coisa nesse sentido, e ganhar os cliques, né? Mostrando os cortes de cabelo da Angelina Jolie, né? Exatamente. E assim, se os próprios veículos... que é muito difícil, seria um acordo corporativo de mudar a filosofia dos portais. Isso jamais vai acontecer, né? Mas se acontecesse, eu não tenho a menor dúvida de que seria bom para os jornalistas, para o jornalismo e para o país como um todo, e para as empresas que conseguiriam financiar jornalismo de boa qualidade, né? E não a galeria da Graciane que está um abdômen tanquinho, né? Complicado. E isso é uma coisa de bastante longo prazo, né, cara? Demanda educação, porque se faz esse conteúdo precarizado, é porque, se faz esse conteúdo precarizado, é porque tem pupilas querendo olhar isso, né? As pessoas estão querendo olhar isso. Então a gente não pode só... Desculpa, pode continuar. Não, manda ver. Eu acho que isso... eu acho que isso daí é uma coisa que tem no mundo inteiro. A questão é que no Brasil os principais portais, né, que são os principais veículos de comunicação online, só fazem isso. Esse que é o problema. Eu acho que porque eu lembro que o ano passado saiu um ranking de audiência no mundo, e aí o Daily News, que é o tabloide lá britânico, ficou pela primeira vez na frente do New York Times. Então é aquela coisa, se o cara quer acessar esse tipo de notícia, se o britânico quer acessar esse tipo de notícia, ele vai lá no site do Daily News. Só que nos jornais dele, no Guardian, no Telegraph, no Independent, ele vai ter um outro tipo de conteúdo. Ele vai ter parceria com Wikileaks, são furos gigantescos. O Guardian às vezes dá furo de política americana. Né? Então é diferente. Hoje mesmo os jornais brasileiros, aí já não os portais, os jornais também têm cada vez mais espaço na sua home para esse tipo de notícia, do tipo Sabrina Sato capricha no visual, que é o que eu estou lendo agora. Então eu estou vendo aqui, entrei num portal, uma das principais notícias é essa, né? Zezé de Camargo tieta a filha mais nova em pré-estreia na peça. É isso, os principais veículos estão assim. Então esse que é o problema. Se tivesse veículos específicos para esse tipo de noticiário, tudo bem, mas a gente está transformando o noticiário mainstream nisso daí. Isso significa muita coisa, né, cara? E tem a ver aí, enquanto você estava falando, me veio à cabeça a briga que está lá na Argentina com relação à lei de imprensa que eles estão querendo fazer valer lá, né? De limitar, por exemplo, a quantidade de veículos controlados por cada conglomerado, por cada empresa, né? E você vê que aqui no Brasil, como não tem isso, e o engraçado é que os jornais eles são anti essa posição, né? Eles se colocam completamente numa posição oposta a essa proposta, porque justamente são controlados por uma minoria, e essa minoria, sei lá, dita como é que as coisas vão ser. A gente tem hoje aqui, sei lá, uma empresa e meia mostrando, ou uma e meia empresa mostrando o que o país inteiro vê, né? E eu acho que vai para esse lado. Se você vê lá no grande portal aquele assunto, os outros todos têm que copiar, porque senão você não está na onda. Tem que ter mais distribuição, né? É verdade. É que eu acho assim, aqui, apesar do sistema que vigora no Brasil não ser o ideal, por isso que existe, principalmente o PT, né, que faz esse tipo de lobby para uma lei desse tipo aqui no Brasil, esse debate também acontece no Reino Unido. Por exemplo, o relatório Leveson foi divulgado semana passada ou semana retrasada a respeito dos abusos, né, de vários veículos, principalmente o The News of the World, do Murdoch. Um dos debates que houve lá no parlamento foi essa questão da pluralidade de donos, né, da mídia. Lá a concentração é uma coisa que sempre preocupa. Mas aqui também, ao mesmo tempo, eu acho que no Brasil a gente tem principalmente comparando com os Estados Unidos, eu vejo uma certa dificuldade do empresariado, de quem tem dinheiro no Brasil, fomentar práticas que beneficiem a democracia e o país como um todo.
como, por exemplo, para não ficar só no jornalismo, que é o exemplo que diz respeito direto a mim, né, é a questão de institutos de pesquisa. Então, hoje você tem ali os jornais que gastam um dinheiro grande na questão das pesquisas eleitorais, mas você não tem um instituto... Bom, a gente tem o Ibope, mas não tem um outro instituto grande que faça pesquisas isentas e que tem ali um dinheiro, sei lá, do fundo do empresário X que ganhou muito dinheiro ao longo da vida e agora quer fomentar a democracia no Brasil. Isso não tem. E a mesma forma o jornalismo. Não tem alguém que venha de fora eu digo de fora do meio jornalístico e queira financiar um jornalismo para fazer uma coisa diferente. Não tem. Então, ao mesmo tempo que a coisa é concentrada, você não tem outras pessoas também querendo entrar. Pelo menos eu vejo assim. Não sei se o que eu estou falando é o que vocês acham também. Mas eu acho que vai na onda, cara. Eu acho que tem que ter um investimento, tem que ter pluralidade de voz, que é muito importante para a gente ter desenvolvimento social, né, bicho? O jornalismo, de novo, né, aqui falando um cara que só fez metade do curso, né? Tem que ter uma função que contribui com o desenvolvimento da sociedade, né? Ele tem essa função de contribuir com o desenvolvimento da sociedade. E se todo mundo estiver falando a mesma coisa, tem algo errado. E é isso que a gente vê acontecendo no Brasil, né? Tem algo errado aqui, porque está todo mundo falando a mesma coisa. Aqui em Minas Gerais, você tem uma unanimidade com relação aos jornais, às publicações, que ninguém fala nada sobre o governo. Assim, o governo é maravilhoso, a cidade, sei lá, cai uma chuva, tudo detona e a prefeitura é maravilhosa, ninguém fala nada, né? Assim, a cidade administrativa está caindo, mas ninguém fala nada, porque é tudo maravilhoso, ainda mais que o cara morreu essa semana, né? Então não pode falar de jeito nenhum. Mas enfim, isso é prejudicial, né, cara? Exatamente, e só para completar isso, você está falando de Belo Horizonte, que é uma das maiores cidades do Brasil, então imagina o resto. Eu sempre fico comparando, cara. Poxa, Belo Horizonte, 3 milhões quase de pessoas na região metropolitana. Se você for olhar, isso é maior que Berlim. Aí você vai pegar quantos jornais tem em Berlim, com circulação respeitável, quantas revistas, quantas emissoras de rádio, e você vai fazer a comparação com aqui em Belo Horizonte, a gente tá complicado. Né? Então... Exatamente. Eu acho que, inclusive, uma forma de... que a gente estava comentando, o lobby que o PT faz, né, e não só o PT, mas outras agremiações também fazem, se não conseguir romper o monopólio, que pelo menos deixe o setor mais fácil de se investir. Né? Eu acho que isso já ajudaria bastante e teria muito menos polêmica. Né? Sim, certamente, certamente. Bom, Cabeça, mais alguma complementação aí? Eu acho... assim, além de ser mais... o problema é que quem tenta entrar nesse meio hoje só um exemplo, ainda dentro de Belo Horizonte, tinha aquele Novo Jornal, que era uma tentativa de fazer um negócio diferente dos 3 já estabelecidos, o Tempo, o Estado de Minas e Hoje em Dia, embora até, Caio, hoje em dia tenha batido... Ele vem batendo um pouco mais o governo, mas bem leve. Bem leve. Quase um tapinha de luva. Um tapinha na mão. O problema é o seguinte, qualquer novo aventureiro, ele é ridicularizado, né? Assim, desmentem ele, desqualificam a qualidade da informação que ele está passando e óbvio, isso já cria uma... Como a gente tem um pensamento crítico, assim, a gente se questiona muito pouco, a grande maioria do Brasil. Então, se você vê o Estado de Minas, um exemplo, tá? Eu vou trocar. Se você vê um grande jornal ridicularizando uma nova publicação, eu acho que o público cativo daquele jornal já vai falar, não, beleza, então esse é ruim. Esse é ruim, o que eu tô é bom. E é complicado. Isso exatamente. Só uma outra coisa breve, mostrar um exemplo disso aí que o Felipe estava falando. Eu fiz parte da equipe que lançou o Destaque aqui em São Paulo. Foi o primeiro destaque do Brasil. É uma empresa portuguesa associada com
um empresário brasileiro. O Destaque teve vários problemas para começar a circular aqui no Brasil. Inclusive o prefeito Gilberto Kassab, esse democrata, ele tentou bloquear a circulação do jornal, né? Provavelmente seguindo a pressão de veículos maiores que viam ali naquilo uma ameaça. Então, só para exemplificar isso que o Felipe falou. E com base em que fizeram isso, cara? Era questão de panfletagem. Eu não lembro porque ele é exatamente. entregue tipo metro, né? Ele é tipo. Isso, exatamente. Então, aí quando veio o metro também, alguns meses depois, como eram duas empresas e tinha ligação com a Bandeirantes, né? O metro ainda tem, ficou mais fácil de fazer essa defesa do novo meio, mas queriam proibir. E ainda tem um preconceito em cima do jornal que só custa 25 centavos ou tem distribuição gratuita, né? Assim, na cabeça das pessoas é antagônico você entregar boa informação por um preço ridículo ou por um não preço, né? Tem uma coisa que vai nesse sentido, aí é segmentação por preço mesmo, né? Você vai achar que um produto que custa mais caro ele é melhor. Mas tem também o outro lado, né? Se você for olhar aqui em Belo Horizonte, tem aquele Aqui, que é desses jornais baratos, eu acho que também é 25 a 50 centavos. Ele é feito pelo Diários Associados, né? Então você pode esperar pelo menos 3 erros de português a cada página. Isso depõe contra, né? É verdade. Faltou o copydesk ali, né? Mas enfim, eu acho que esse é um assunto que dá pano para manga, né, Zé Antônio? E talvez dê para você, se a conversa foi boa, voltar depois para falar mais. Mas claro, só convidar que eu participo. Bacana. A gente tem outro assunto na pauta, nesses últimos minutos que nos restam aqui, que é um negócio que aconteceu já há uns 15 dias, mais ou menos, né? Um pouquinho menos do que isso. Não mais, dá quase um mês isso, né? Que é o Israel anunciando que vai bombardear a faixa de Gaza pelo Twitter, né? Então tem um Twitter lá que foi replicado pela Mashable, que é bem interessante, né? Que fala assim, olha, se tiver algum líder do Hamas aí lendo a gente, é melhor que você não coloque a cabeça acima do chão, porque nós vamos bombardear. Né? Exatamente. Isso levantou um monte de conversa, né, cara? Como você tem essa editoria aí como uma das suas especialidades, quais são os seus 2 centavos sobre o assunto, cara? Foi o seguinte, existe essa conta aí, IDF Spokesperson, né, que é o porta-voz do exército israelense, que ele é comandado por um grupo de jovens militares que conseguiram convencer seus superiores de que vamos chamar a guerra online também era importante. Então, de uns anos para cá, o exército de Israel começou a investir nisso, deu uma certa... começou a financiar mesmo. Hoje quem comanda é uma belga, uma imigrante belga de 26 anos, chamada Sasha Dratwa. E aí eles fizeram diversos anúncios. Esse não foi o único que essa conta de Twitter fez. Inclusive, quando o assassinato do líder do Hamas, o Ahmed Jabari, que deu início a toda a confrontação, ele foi anunciado por essa conta também. Eles colocaram o vídeo no YouTube e tweetaram. E logo em seguida começaram a anunciar o ataque. E aí o Hamas fez a mesma coisa. Tem um Twitter do Al-Qassam Brigade, que é o braço armado do Hamas, que entrou em conflito no Twitter com essa conta do Exército de Israel, dizendo nossas mãos vão encontrar seus líderes onde eles estiverem. E a briga foi se dando aí. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro porque nessa questão Israel-Palestina a questão da propaganda é fortíssima. Os dois lados tentam justificar a sua causa na mídia, em qualquer lugar disponível, e a questão online é só mais um passo. E a outra é que tanto Israel quanto os palestinos eles têm uma disputa para saber quem sofre mais. Então, isso daí, a propaganda é fundamental para mostrar quem sofre mais. Né? Então, um dos episódios que essas 2 contas de Twitter brigaram foi a conta do Hamas divulgou a imagem de uma criança de 11 meses que tinha sido assassinada por um míssil de Israel. Horas depois,
os porta-vozes do exército começaram a divulgar fotografias de uma criança israelense que tinha sido ferida por um foguete lançado pelo Hamas. Pois é, isso daí, bom, como é de se esperar, né? Cada uma das partes demoniza a outra e esse é mais um canal para que isso aconteça, né? Só que tem um negócio, né, cara, uma discussão que poxa vida, se eu usar uma ferramenta se você usa o seu site para fazer isso, né, e solta, sei lá, press releases e alguma coisa assim, ok, é o esperado, né, assim, num momento como esse. Mas se você está usando uma ferramenta outra, uma ferramenta terceira, o Twitter no caso, que tem nos seus termos de uso que você não pode preconizar a violência, você não pode fazer apologia à violência e nem incitar à violência. E aí você tem uma tuitada dessa que é claramente uma ameaça, né? Olha, qualquer líder do Hamas que colocar a cabeça acima do chão aí, você toma cuidado, que nós vamos explodir você. É uma coisa meio, assim, complicado isso aí, né, cara? Exatamente, é super problemático. Agora, eu não sei até que ponto o Twitter, né, como empresa, está disposto a comprar essa briga. Ainda mais com o exército de Israel, né? Tem um papo de que tem o Twitter ele foi financiado no início por algumas entidades de Israel, né? Alguma coisa que tem origem em Israel, né? Pode ser, porque hoje Israel, acho que depois dos Estados Unidos, é um dos principais locais de estudo de tecnologias, né? O ICQ veio de lá, né? Então, complica isso. Aí você tem uma questão de usar pesos diferentes para a mesma medida ou duas medidas para o mesmo peso, que seria muito negativo, né, cara? Exatamente. Como seria preciso monitorar todo esse tipo de conta, né? Não só as oficiais, eu acho, como as não oficiais. E hoje eu sei que o Talibã, inclusive, tem uma conta no Twitter que fica divulgando bomba do lado da estrada mata não sei quantos da ISAF, né, que é a força multinacional que está lá. Então você teria que tirar todos esses, mas sempre sobraria algum. E aí o Twitter ia ser acusado de favorecer tal grupo ou tal país. Eu não sei nem se eles têm estrutura para esse tipo de coisa, para controlar esse tipo de coisa. Né? Talvez eles tenham que adotar uma postura mais Google de espere os outros denunciarem, né? Assim. Exatamente. E criar esses mecanismos, né? Porque hoje a denúncia do Twitter eu não tenho certeza de quão eficaz ela é. Diga lá, cabeça. Não, era só essa questão da denúncia e fazer esse policiamento de conteúdo. O problema também, assim, além de você correr o risco de você ser acusado de favorecer lado A ou lado B, isso para uma plataforma que teoricamente ela é livre, né? E enfim, você pode fazer sua voz valer com 140 caracteres. O problema a gente já viu casos muito mais simples, por exemplo, do Facebook bloquear conteúdo que ele julgou impróprio e não era, entendeu? Uhum. Se você fizer isso no Twitter, ainda mais numa situação muito muito sensível essa questão do conflito lá. Isso, né? Exatamente. Se você der um passo fora da linha, vai dar um problema gigante. Então, eu acho que a postura igual você falou, Caio, de ser do Google, assim, ser tipo Google, olha, se você achar que isso é errado, você me fala que eu vou analisar e tirar. Uhum. Ela é até para você não ter muito problema. Falar, beleza, se ninguém falou nada, é porque tá tudo certo. Tá valendo e continua. E a outra coisa, eu nunca vi nenhum conteúdo ou nenhuma conta no Twitter ser bloqueada por reclamação de usuário. Eu não vi nenhum caso até hoje. Então eu acho que o policiamento deles não é dos mais eficientes. Digamos que poderia ser melhor, né? Poderia ser muito melhor. Eu acho que em outubro o Twitter bloqueou a conta de um grupo neonazista na Alemanha. Não sei, eu acho que bloqueou só para a Alemanha. Porque como lá é proibido divulgar conteúdo nazista, eu acho que teve essa polêmica. Mas eu lembro que o Twitter ele chegou a um acordo. Ele chegou a anunciar, eu acho, uma política que ia bloquear contas
Só para países, né? Isso, exatamente. E eu acho que o primeiro caso foi de alguma questão neonazista na Alemanha, não tenho certeza. Pois é, e aí por outro lado, né, cara, isso acaba criando um problema. Por exemplo, a gente sabe, pelo menos é o que se fala, né, você vai poder reportar isso com muito mais autoridade, que aqueles conflitos no Egito, eles foram muito discutidos e agendados e, enfim, elaborados, planejados, utilizando essas ferramentas de mídia social. Imagina se um governo, no caso do Egito, lá, solicita e o Google começa a bloquear esse tipo de conta. E aí está atrapalhando a manifestação do cidadão de exercer os seus direitos democráticos, né? Isso é complicado. Exatamente. Estaria ajudando o regime a suprimir a manifestação democrática, né? Eu não lembro no caso do Twitter, não sei também como é que é no Google e tal. Mas eu acho que eles têm ali uma política pró-democracia. Mas aí a questão é que essas empresas começam a atuar diplomaticamente também, né? Porque aí ela vai escutar o governo, ela vai escutar a oposição ao governo. Né? Exatamente. É uma questão super problemática mesmo. E além do que, isso dá uma... Enfim, dá um desdobramento monstruoso. Mas tem uma coisa também, né, Zé Antônio, que qual é a eficiência disso? Você que cobre Oriente Médio, qual que é a eficiência desse tipo de ferramenta? Isso surte o efeito? Surte algum efeito? Ou essas contas elas estão pregando para o coral já? Né? Assim, quem segue já compactua, então tá... Como é que é? Isso você diz da questão de Israel e Palestina? Exatamente, da representação do Hamas e da representação lá do exército israelense. Eu acho assim, tem muito desse fator, dessa questão que você disse, eles estão pregando pro coral, né? Quem vai retweetar esse tipo de informação provavelmente é o cara que está alinhado com um dos dois lados. A questão é que eu acho que para o jornalismo ela é interessante porque você consegue ter ali rapidamente, né, num estalar de dedos, a posição dos dois lados, que serve eu não acho que dê para usar nenhuma dessas duas pontas como fonte jornalística, mas aquilo pode ser uma base para você começar a sua apuração. Então, se o Hamas está dizendo aquilo e o exército de Israel está dizendo aquilo, você usa aquelas duas coisas para ir buscar a verdade, que nesse caso é sempre difícil, né? Mas é possível e, no mínimo, você tem a posição dos dois lados. Mas eu acho que na questão de fazer proselitismo, assim, eu acho que realmente não convence ninguém, não. Eu acho que ela mais prega para quem já para convertido. E talvez seja essa coisa de você tem um valor, né, que é o de vir uma foto que você não teria como ter um jornalista no local, tem uma foto de um acontecimento. Óbvio que você não tem também a garantia de que aquela foto é verdadeira. Mas a gente também não tem a garantia de que a foto é verdadeira quando ela é publicada num jornal, né? Exatamente. Mas você tá ali uma visão in loco, alguma coisa, a criança morta, ou a bomba que explodiu, ou você de certa forma, você não está falando com o cara, mas o cara está falando com todo mundo. Então você pode pegar a fala dele e correr atrás, né? E tem o valor de provocar a reverberação, né? Assim, muita gente retweetando, isso vai chegar para uma galera que não necessariamente é o coral. Aí já expandiu, né? Exatamente, é verdade. Enfim, de forma alguma, isso minimiza a importância de alguém para filtrar a coisa, né? Como o Cabeça colocou na nossa pauta aqui, o valor do jornalista, né? A importância do jornalista. Ele continua sendo bastante importante na contribuição para a compreensão do cidadão, né? Assim, eu acho que, e aí voltamos àquela coisa que a gente já discutiu antes, que é a necessidade da gente ter pluralidade. Quanto mais gente falando, talvez o cidadão vai conseguir construir um raciocínio mais coerente na cabeça dele. Né? Só o que eu acho, cara, quando eu falei desse, até um post que, enfim, vai estar nas notas do episódio, essa questão do valor do jornalista que ele não é necessário. O fato de ter um jornalista não significa que a informação vai ter qualidade, entendeu? Esse é o ponto.
Sim, vide a informação do novo corte de cabelo da Sabrina Sato lá. Exato, e tudo que a gente falou hoje. Mas, enfim, ele talvez ele é necessário para fazer essa filtragem, embora hoje também o leitor possa fazer por conta própria. Nesse caso específico de Israel e Palestina, como o contexto histórico é importantíssimo para entender, o papel do jornalista é ainda mais fundamental, né? Porque exatamente. o cara tá ali no Twitter, começa a ver essas duas contas, o cara não conhece muito, pessoa ali, sei lá, de 15, 16 anos, até entender tudo, é bem complicado, né? Então, só pela Wikipédia o cara não consegue entender, até porque a Wikipédia tem seus problemas também. Cara, é excelente você ter citado a Wikipedia, Zé Antônio, porque eu estava pensando exatamente nisso, porque a gente, quando eu, sei lá, estou dando minhas aulas e falando o poder do cidadão, você vai lá, consulta, muda, em verbetes como esse, ou em termos como esse, ou em assuntos como esse, do conflito lá no Oriente Médio, ou em Israel, você não tem como afirmar que o que está ali na Wikipedia não é enviesado. Então, é necessário algum suporte extra. E aí, fazendo um gancho com o nosso primeiro assunto, ou pelo menos parte dele, se esse suporte extra vem de um veículo que você sabe claramente qual é a inclinação desse veículo, a coisa fica um pouco mais fácil para você desenhar o contexto geral na sua cabeça, né? Exatamente, é verdade, você tem toda a razão. Então, se fosse o caso de você... Se fosse não, né? Se a gente tivesse os veículos que têm inclinação declarando as suas inclinações ou seus endossos de forma mais clara, né, seria mais fácil para o cidadão saber de onde que ele está buscando a informação dele e sem falar que, sei lá... enfim, sem assinar embaixo de uma informação que ele tem como verdade, mas que não necessariamente é a inclinação da empresa de comunicação. Né? É verdade, só para terminar, essa questão de Israel e Palestina, ela é polêmica no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, porque a gente tem falando a grosso modo, né, essa questão aqui no Brasil é meio nublada ainda pelo que existia no tempo da Guerra Fria. Então, repito, a grosso modo, quem é mais de direita seria mais alinhado aos Estados Unidos, seria mais favorável a Israel. A Israel, exato. E quem é mais à esquerda seria mais alinhado à Palestina, por ser contrário aos Estados Unidos. São posturas que hoje já estão completamente fora da realidade, né? Hoje é um conflito que já vai daqui a pouco fazer 70 anos. O ideal é que as pessoas sejam pró-Israel e pró-Palestina, para conseguir a solução dos dois estados, que é a única forma, apenas na Palestina, de aquilo ali acabar sem mais sangue, mais guerras. Né? Complicado, né, cara? E como você disse, uma coisa bem interessante é o papel diplomático de uma ferramenta de mídia social como o Twitter, né? Agora tem essa outra variável aí, né? Eles não podem tomar qualquer decisão porque, sei lá, esse terreno é muito arenoso, né? Exatamente. Quando teve a questão daquele vídeo a inocência dos muçulmanos, inclusive aqui no Brasil ficou essa disputa meio que o Google querendo dizer para a justiça o que era ou não constitucional, né? Meio bem estranha, né? Mas em termos de alfabetização digital, eu acho que o judiciário ele ainda precisa se capacitar, né? Muito. Mas bacana. Cara, Zé Antônio, muito legal essa conversa, hein, bicho? A gente podia ir mais aqui, mas eu imagino que vai atrapalhar os dias de trabalho aí de todos, né? Apesar que podia ir mais mesmo, mas eu gostei bastante e espero novos convites, hein? A casa está sempre aberta. Isso, chamaremos, cara, e foi muito legal. Legal, muito obrigado pelo convite e pelos comentários, sair mais inteligente. Agora, Caio, a gente sempre promete 2 novos seguidores, hein? Pois é, cara, isso é um compromisso que a gente tem no Ainda Sem Nome, então lá na sua conta Zé Antônio Lima no Twitter, garantido, bicho, até a semana que vem você vai ter 2 novos seguidores em virtude da nossa tremenda audiência. Bem legal, não? E aí eu vou divulgar também, né?
Divulga lá e pode chamar a galera para conversar. Todos podem comentar. Você pode, se o Zé Antônio falou alguma coisa que você quer interagir com ele, vai lá no @Zé Antônio Lima, ou no @Felipe Cabeça, ou no gplus.to/CaioCGO, ou no aindasemno.me. Putz, grila, tem mais 2. Ou no facebook.com/asnome, ou ainda, e por último, mas não menos importante, o google.com/mais ainda sem nome. Todos esses lugares são espaços em que você pode comentar sobre essa edição e a gente aguarda os comentários de quem estiver ouvindo este delicioso, maravilhoso podcast sobre comunicação online que é o Ainda Sem Nome. A gente só pede uma coisa, identifique-se, porque se a gente está dando a cara a tapa aqui, a gente gostaria que você fizesse o mesmo. Exatamente. Pode ir lá no iTunes também e dar umas estrelinhas pra gente que a gente, sei lá, te envia um Deus lhe pague 0 km pelo e-mail. E vai ser muito legal. É isso aí. Encerrando mais uma edição do Ainda Sem Nome. Zé Antônio, de novo, muito obrigado. Foi muito legal. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado mesmo. Tranquilo. Cabeça, é isso aí, né, cara? A gente se vê na semana que vem ou em edição extraordinária. Exatamente. Um abraço para você, Caio. Zé Antônio, valeu, muito obrigado. A casa vai estar aberta. Valeu, Felipe. Obrigadão. Falou, valeu. Um abraço. Um abraço.